Graça e paz, irmãos. Estamos dando sequência a mais um estudo da nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do livro de Elias e Eliseu. Nós estamos na lição número 10. A lição número 10 tem como título O Arrebatamento de Elias e a Igreja. Nós gostaríamos de agradecer aqui à Editora Cristã Evangélica por nos permitir divulgar o conteúdo do seu livro. Este é um tema bastante complexo e com bastante profundidade, porque nós estamos falando de escatologia, estudo final dos tempos e a consumação de tudo. E aí nós deparamos com duas situações que a gente vai decorrer aqui no nosso estudo. Primeiro, uma questão pessoal. Aquilo que nós estamos fazendo realmente agrada a Deus? Estamos fazendo a lição de casa? Estamos vivendo como Cristo viveria? E também a questão da própria igreja, né? do arrebatamento da igreja, a igreja como um corpo, como um todo. O texto básico está em 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 14. O texto devocional está em 1 Tessalonicenses de 4, capítulo 4, de 13 a 18. E o versículo-chave para esta lição está em 2 Reis 2:11, que diz o seguinte: Indo Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O alvo da lição é despertar os alunos para um grande encontro com Cristo que se dará com o arrebatamento da igreja, quando todos os santos se unirão com ele para a vida eterna. O aluno será capaz de saber, entender que o encontro com Cristo acontecerá, sem dúvida alguma, e isso é um fato. Sentir, aspirar ao momento do encontro com o Salvador, ter a certeza de que esse encontro vai acontecer. E agir, manter-se firme no propósito de vigiar, pois ninguém sabe quando Jesus virá. Nós não sabemos quando ele virá, mas sabemos que um dia ele vai voltar. E por conta disso, nós temos que estar firmes nos nossos propósitos, fazendo aquilo que agrada a Deus. Como seriam os noticiários no mundo se, porventura, o arrebatamento da igreja acontecesse hoje? De um ponto de vista da ciência, talvez uma desintegração em massa de seres humanos por um vírus desconhecido a ser pesquisado. A gente fica nem meio preocupado, né? Que nós estamos vivendo em tempos de pandemia, muitas pessoas morreram, milhares e milhares de pessoas morreram, e a gente tem que entender que acendeu uma luzinha, né? Isso a gente pode dizer que são sinais do tempo. Para os ufologistas, um rapto por invasores extraterrestres. Isso aí já bem sci-fi, né? Bem ficção científica. Mas sem dúvida nenhuma, no meio dos conflitos em busca de respostas, os que conhecerem a palavra e que ficarem saberão a verdade. Eles foram e nós ficamos. Isso está em Mateus 22:14. Ela também é uma outra tradução que diz: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós estamos aqui nesse questionamento. Se nós somos salvos, se nós somos trigo ou se nós somos joio. Esse questionamento é o que nós temos que fazer todo dia. Nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus? Nós somos trigo, né? Ou nós somos joio? E isso vai ter um resultado lá na frente. Então nós temos que ter essa consciência de estar fazendo e praticando aquilo que Cristo gostaria que nós fizéssemos. Então fica aqui, né, um alerta para nós, né, e para a igreja. A transladação de Elias. A transladação de Elias deve ser uma mensagem atual para a igreja. Lá em 2 Reis 11:12, diz o seguinte:
De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais ver, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou no meio. Esse foi aquela cena o qual Eliseu viu Elias sendo levado, né, sendo arrebatado aos céus, né, por meio de carros de fogo, né? E naquele momento, né, por mais que Eliseu já soubesse de tudo que o seu mestre sabia, né, tudo aquilo que Eliseu tinha feito na sua história, como é contada na primeira carta, a primeira carta de Reis, todos os milagres e tudo aquilo que ele tinha feito, aquilo eu acredito que foi um momento único, né, na vida dele, porque ele teve de fato um primeiro vislumbre do que era o poder de Deus. Aqui no texto, né, a gente diz o seguinte: como a criação do homem foi uma ideia de Deus, assim ele também é soberano para escolher como tomar os que lhe pertencem. No caso de Moisés, ele mesmo sepultou. Já de Enoque e Elias foram exceções a óbitos e funerais, apontando para o dia da grande colheita. Mais uma vez, a grande colheita. Lembre, a grande colheita. Um dia essa colheita vai acontecer. É a história que eu acabei de dizer. A separação do joio e do trigo. O arrebatamento de Elias pode servir como uma advertência para os pregadores que acham que falar do arrebatamento da igreja hoje é uma pregação de ficção. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça, né? Disse um dos discípulos ali, né, que seguiam a Elias. E ele respondeu: também eu sei, calai-vos. Ou seja, ele falou: eu sei, então fique quieto, né? Observem. Verifique essas referências na Bíblia, que aqui ele vai dando algumas referências. A tomada de Elias. A tomada de Elias poderá exemplificar o arrebatamento da igreja na volta de Cristo. Lá em 2 Reis 2, 1 a 6, né, também fica claro isso. Porque Elias ousou se despedir na expectativa de subir. Por que ele fez isso? Porque ele já sabia o tempo dele, né, que já estava findando. Elias já havia passado por tantas situações e ele já tinha essa certeza que ele iria embora, né? E não é à toa que ele prepara Eliseu, né, para dar sequência ali a um ministério. Porque sabia que tinha uma reunião na agenda de Deus, apesar de não sabermos o dia e a hora, né, em Mateus 25:13. Nossa reunião já está marcada com ele e ocorrerá por meio do arrebatamento, ocasião no qual receberemos corpos transformados. Lá em 1 Coríntios 15, 51, 52, fica também, nós temos ali uma ideia, né, do que Paulo passa à igreja de Coríntios. É bom lembrar que todos os santos que morreram estão com o Senhor em espírito. Mas quando fomos arrebatados com ele, tanto eles como nós receberemos corpos glorificados para esta reunião que será no céu. Aí que eu digo, que eu comecei a citar ali no começo da nossa aula, que há a necessidade de nós fazermos um estudo mais aprofundado sobre o texto e sobre a palavra, o que são esses corpos glorificados, né? A grande preocupação daquele povo, naquele momento ali, dos Tessalonicenses principalmente, a conversa com Paulo era o seguinte: eles achavam que Cristo estaria para voltar ali, estaria prestes a voltar. E como seria aqueles que já haviam morrido, os santos que já haviam morrido? Como seriam essa relação? Eles também teriam aí a oportunidade também de ser arrebatados, ser levados para o céu? Então fica um grande questionamento daquele pessoal de Tessalônica. E Paulo diz: não, ali há duas situações, né? Mesmo porque aqueles que foram, Deus ia resgatar de uma forma, e aqueles corpos
como já estariam, aliás, com Deus em espírito, mas haveria necessidade dos corpos. Como aqueles que estavam ainda vivos seriam arrebatados em corpo e espírito, mas aqueles que já haviam morrido, os seus corpos seriam também glorificados, ou seriam restaurados e haveria uma união. Então, esse era um questionamento que ali eles tinham. Porque tinham convicção da promessa a qual revelava. Pede-me que queres que eu te faça, antes que seja tomada a ti. Segundo Reis 2,9. Faz-nos lembrar daquilo que Pedro disse. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Ou seja, a preocupação deles era justamente que haveria o tempo que Cristo voltaria e arrebataria a todos, arrebataria a sua igreja. Então eles estavam um pouco meio que preocupados com tudo isso. Dando sequência aqui, por que levou a sério a revelação dessa promessa? Assim como os servos de Eliseu, muitos conhecedores da mensagem já não têm mais paixão na escatologia bíblica, porque estão ocupados no afã da promessa de um céu aqui e agora. Talvez nem irão perceber quando o arrebatamento acontecer. Como diz uma música gospel, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, né? Fica aquela dúvida. Lá em Lucas 12, 45, 48, a gente tem aí uma referência. Ou então, uma antiga canção que diz, o mercado está vazio, será que ficará mesmo? Também outra menção em Lucas 18, 8, uma referência, 2 Reis 2, 15 e 18. O fim das nossas aflições. O arrebatamento de Elias como um tipo de fim das nossas aflições. Assim como o arrebatamento foi um livramento de Deus para todos os males de Elias, também o arrebatamento será o fim para as nossas aflições como igreja militante. A abnegação de Elias se contextualiza com a fidelidade da igreja que insiste em preservar como virgem pura em um só esposo, que é Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Elias fez muitos milagres em nome do Deus vivo para convencer o seu povo a deixar outros deuses. A gente vê a história acontecendo ali, aliás, sempre na história de Israel, sempre caindo, e Elias foi aquele que lutou contra toda a idolatria, né, que o rei Acabe e Jezabel tinham ali, em relação a cultuar a outros deuses. E essa era uma luta dele. Então, que ele ficou tão... a pressão em cima da vida dele era tão grande, né? Porque ele acaba profetizando um tempo de seca lá em Israel. E por conta disso, há perseguição em relação a ele, né? E daí a gente já sabe a história. A história está lá em 1 Reis, a partir do 17. E ele fez muitos milagres, né? Ele fez mexeu com o clima, depois ele fez chover novamente, ele foi o primeiro milagre, né, que nós sabemos, né, que foi o filho da viúva. Enfim, ele teve a questão do trigo, a questão do azeite, enfim, ele fez vários milagres. Depois de algum tempo, quando o fogo apagou a memória do povo, ou seja, impressionado com os milagres realizados, se prostrou diante do Deus vivo e orou, né? Ele era um homem de oração. Isso nós sabemos, porque ele o tempo todo, ele conversava com Deus, né? Porque tamanha aflição que ele sentia no coração e por tamanhas perseguições que ele sentia. Elias percebeu que todo o seu trabalho tinha sido em vão, mas Elias estava desencantado com aquele povo de dura serviço. Ou seja, ele mostrava para o povo que havia um Deus maior, né, um Deus verdadeiro, que um Deus que supria, mas mesmo assim o povo errava. No meio de tantas aflições que a igreja sofre, ele tem esse conforto. Ele sabia, né, que Deus, um momento, ele ia retirar Elias daquele contexto, ele ia suprir Elias. E aqui diz o seguinte: Maranata, vem nosso Senhor. A recompensa dos salvos. O arrebatamento de Elias indica a recompensa dos salvos. 1 Coríntios 15, 58,
vai deixar isso claro, né, dessa questão do arrebatamento. O mérito de Elias para sua contemplação com o arrebatamento não foi o milagre do fogo, mas sim o seu zelo pelo nome de Deus. Então diz o seguinte: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. 1 Reis 19:10. Assim como esse zelo levou Elias a uma profunda solidão, eu fiquei só e procuram tirar minha vida, foi aquilo que eu disse, né? Porque ele estava sozinho, né? Todo mundo atrás de Elias para acabar com a vida dele. Sempre será essa a realidade para o remanescente que deseja ser fiel na expectativa do arrebatamento. Aqui faz algumas menções, né, alguns textos, né, 1 Reis 19:10, 14:18, Mateus 22:14, Romanos 12:11, Apocalipse 19:17, 21:9. Também conservei em Israel 7.000 e todos os joelhos que se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ou seja, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Ou seja, tinha muita gente que não se dobrou aos deuses, né? Aqueles deuses pagãos, né? Então ele também tinha certeza que ele não estava sozinho, né? Por mais que esse sentimento que ele tivesse era um sentimento de solidão, mas tinha lá pessoas, tinham crentes que acreditavam no Deus verdadeiro. Bom, a conclusão dessa lição é o seguinte: Deus tomou Elias porque, como a igreja, ele já estava no seu limite. Então tem referências também aqui, 2 Reis 2:11 e 12, Filipenses 1:21, 24, 2 Coríntios 4, 7 e 10. Deus nos supre e nos capacita a suportar as adversidades. Não foi por força sozinha de Elias, foi por força de Deus. Deus é que supriu a Elias a ter forças para poder continuar no seu ministério, para continuar com a sua missão. Sem dúvida, o momento mais chocante da vida de Elias foi quando ele deitou debaixo de um zimbro e pediu para a sua morte. O estado que Elias chegou, né? Então ele diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19:4. E aqui vai uma reflexão. O que é a depressão? Um mito? Uma encenação? Aí, o que dizer das orações de Ana, de Jó, de Noemi, Davi, Paulo, Jeremias e do próprio Senhor Jesus, quando disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. É quando Cristo sobe, né, naqueles momentos finais lá, ele também tem esse sentimento, né, esse sentimento de solidão. Isso, então, é uma coisa que nós, normais, nós crentes, podemos passar também. Há momentos nas nossas vidas as quais nós acreditamos estar sozinho, mas nós temos que lembrar que sempre há um Deus por trás de tudo isso. É um Deus que nos supre, um Deus que nos direciona, um Deus que nos faz um afago, né, um Deus que nos mantém em pé. E a gente tem que lembrar que esse Deus existe. Deus, porém, não atendeu o pedido de Elias, ou seja, não arrebatou ele naquele momento, não levou, porque Deus sabia que ele tinha um propósito. E esse propósito foi cumprido. Isso prova que Deus está cuidando de sua igreja nessa síndrome do século e preparando para o seu triunfo. Ou seja, a depressão é um fato. A depressão é um mal físico, ou um mal psicológico, ou um mal espiritual, o qual nós devemos tratar sim, por médicos, né, por psicólogos e principalmente por Deus, né? Essa própria questão da espiritualidade é uma conversa com Deus. Nós temos que procurar alguém que possa nos orientar em relação a isso, essa questão espiritual. A gente não pode ficar sozinho. Sempre tem que procurar aqueles que são capacitados para poder nos orientar nessas questões. Eu queria fazer algumas reflexões aqui antes de terminar. Elias no Novo Testamento, a gente pode encontrar Elias no Novo Testamento com Mateus 11:14, na unção
em João Batista. Mateus 17:3, lá no Monte da Transfiguração, né? Também a gente encontra Elias ali. Tiago 5:17, né? Com um exemplo de poder de oração. Romanos 11:2, como exemplo de resistência. E a gente conclui essa aula. O arrebatamento de Elias deve ser uma motivação para a igreja hoje. O justo é levado antes que venha o mal. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Isso está em Lucas 21:28. Como eu posso também deixar aqui também para a gente lembrar que esse aqui é o término da história de Elias, e já próximo capítulo nós começaremos a falar sobre a história, a gente termina a história de Elias, e no próximo capítulo a gente vai começar a falar sobre o ministério de Eliseu. Espero que vocês tenham compreendido, as referências estão aí, eu agradeço desde já, obrigado e até mais.